Olá pessoal, me chamo Júlio Miguel, sou aluno do curso de Ciência da Computação na Universidade Federal de Alagoas e esta é a disciplina de Paradigmas de Linguagem de Programação, professor Tiago Salles. Iremos tratar de um tópico específico desta disciplina, que trata-se dos critérios de avaliação de linguagem de programação. Para isso, escolhi uma linguagem, é o TypeScript, e este é o pequeno roteiro que mostra o que irá ser tratado. O tópico 1 é a história da linguagem e os subtópicos, as motivações para surgir essa linguagem, algumas curiosidades, especificações gerais. O tópico 2 trata da legibilidade, a capacidade de escrita, um tópico aqui bastante específico diz respeito à ortogonalidade, a confiabilidade dessa linguagem, quais são os custos envolvidos e as referências. Bom, o TypeScript ele fez sua primeira aparição em público em outubro de 2012, após 2 anos de desenvolvimento interno. E durante essa primeira release pública, a linguagem já estava na versão 0.8. Justamente nesse intervalo aí, a linguagem já estava sendo desenvolvida e usada internamente na Microsoft. Ela é uma linguagem open source, o seu código é aberto. Então, quando ela veio a público, é que veio a comunidade engajada e trouxe uma série de melhorias também. Uma release importante após a 0.8 foi em 2013, no qual trouxe suporte a generics e foi oficialmente suportado pelo Visual Studio, justamente para desenvolver em conjunto as aplicações ASP.NET e etc. Bom, quais foram as motivações que fez a Microsoft desenvolver uma linguagem, um JavaScript tipado, por assim dizer? Ele surgiu diante da necessidade de escrever um código JavaScript mais seguro, robusto, escalável e confiável. O JavaScript ele não tem tipos, não é fortemente tipada, os tipos ali são dinâmicos e há uma série de consequências em usar para grandes projetos essa linguagem, tendo em vista que o JavaScript surgiu somente para ser uma linguagem de script de navegador, mas ao longo do tempo as especificações da ECMAScript foram aprimorando a linguagem, deixando ela bem madura e trazendo também para o lado do servidor através do Node.js. Só que com isso, mesmo com essas novas features do ECMAScript, não foi suficiente para tornar um código escalável e também por conta da orientação a objeto do JavaScript, que é bem diferente das demais. Então, com TypeScript foi possível subir mais ainda o nível de abstração, suportar a orientação a objeto de forma semelhante à que é usada no Java, no C Sharp, no C++, e com isso construir códigos mais escaláveis. Então, ela surgiu diante dessa necessidade de trazer um código tipado, explicitamente tipado, e com camadas de abstrações maior em relação ao JavaScript vanilla, JavaScript puro. Algumas curiosidades. Esse cara aí, o Anders, ele trabalhou nos projetos da linguagem Delphi, o Object Pascal. Antigamente hoje é Embarcadero, antes era Borland. No projeto do C Sharp e também no TypeScript. Então, vê-se uma semelhança muito grande entre o C Sharp e o TypeScript. Entre o Object Pascal nem tanto, mas há traços ali que o projetista deixou. Bom, o TypeScript ele é Static Type Checker, ele tem a tipagem estática dos seus tipos, a linguagem é tipada. Tem tipos por inferência, isso quer dizer que você não precisa explicitar o tipo, porque ele infere. Se você declarar um string ali, sem colocar o identificador, ele já vai reconhecer. Você pode compor tipos também, isso é bem interessante. E vai ser mostrado um exemplo. Suporte ao generics, a programação estrutural e multiparadigma também. Bom, indo mais além, qual é o SDK para desenvolver em TypeScript? O Node.js e o compilador TSC. Existem outros compiladores também para a linguagem, isso é importante destacar, que é o Babel, existem outros também. Justamente por a linguagem ser código aberto, as especificações dela fica fácil a comunidade desenvolver outras ferramentas.
Gerenciador de pacotes tem o npm e o yarn. Os arquivos para configurar um projeto é o package.json. O analisador estático do código é o tslinter e as configurações do compilador é o tsconfig.json. Muito simples de configurar. Bom, se tratando da legibilidade, o TypeScript ele não traz nenhuma coisa disruptiva, ou seja, o estilo sintático é semelhante ao Java, C Sharp, até o C++ e o JavaScript também, consequentemente. Sendo assim, a legibilidade mantém-se no padrão das linguagens já consolidadas no mercado. Esse exemplo aqui da imagem ao lado, eu irei mostrar lá na frente, um pouquinho devagar, isso é um caso real, a linguagem implementando o padrão state, né? Bom, como é a declaração de variáveis no TypeScript? É muito simples. O identificador, let, para identificar a variável, o nome da variável e o tipo dela. E aqui é uma atribuição. Vejamos que no Java e no C Sharp é muito semelhante. Né? Só muda o boolean, que é uma abreviação no C Sharp. Então, por exemplo, se eu quero declarar um number, eu não tenho outros tipos a não ser number. O number pode ser um inteiro, um fracionário, um string, basta eu colocar o identificador, 2 pontos, o identificador e a string que eu quero. E assim para os demais tipos. Então é muito simples, apesar de uma leve diferença, isso aqui não impacta na legibilidade e na facilidade. O clássico Hello World, como seria feito um Hello World no TypeScript? É simplesmente um console.log, né? Porque ele é um JavaScript tipado. No Java a gente precisa colocar tudo dentro de uma classe, no C Sharp também. Isso já mostra um pouco a diferença do TypeScript, né? Então ele não é puramente orientado a objetos. Ele funciona no paradigma funcional também, estrutural e entre outros. Então ele não dita em que estilo, em que tipo de paradigma você deve desenhar o seu código, né? Bom, em relação às classes é muito simples também. Existe a palavra reservada class, aqui o nome da classe, as propriedades relacionadas à classe. A instanciação, para instanciar um objeto é muito semelhante às linguagens do mercado também. Existe a palavra reservada new, um construtor, e aqui são as atribuições. Perceba que não se coloca public nem private, apesar de que existe como é que eu posso falar? Esses identificadores, né? Pode se colocar justamente para proteger, mas por default se colocar assim ele é public. Bom, esse é um exemplo de uma classe que está implementando o padrão state. Veja que o TypeScript ele permite definir interfaces, coisa que o JavaScript não tem. Permitindo definir interfaces, a gente pode aplicar a programação orientada a objeto por inteiro, seguindo os princípios do Solid. Ok? Então, vemos que uma classe é muito simples de se declarar. Essa implementa aqui é muito semelhante também ao Java. Né? A gente está implementando essa interface aqui, a state, que no caso só tem um tipo aqui de método para ser implementado, que é o handle options. O construtor a gente não coloca o nome da classe, coloca o nome constructor, o que é bem intuitivo. As propriedades que a gente quer injetar, basta declarar aqui no construtor. Aqui eu estou dizendo que ela é apenas de leitura e aqui que é privada. Ó. E então, temos também o this, né, para se referir a este, o próprio objeto. E percebemos que há semelhança muito grande com o Java e o C Sharp. Dizem que essas linguagens são verbosas, mas elas são, na verdade, expressivas. Né? Esse nível de detalhamento permite uma melhor leitura do código e uma expressividade muito maior, justamente se a pessoa seguir na programação orientada a objetos. Bom, a capacidade de escrita da linguagem. Conforme falei, ela permite escrever em diversos paradigmas, tanto no paradigma orientado a objeto, funcional e estrutural. Aqui está um exemplo do que seria um pouco, né, do paradigma funcional, onde a gente escreve funções puras. Né? Aqui a gente está, na verdade, escrevendo uma função recursiva para calcular o fatorial.
que é um arrow function, no C# chamado de lambda, né? E no TypeScript e JavaScript chama-se de arrow function. Como seria para ler uma lista de cores, por exemplo, e colocar todas as cores em maiúsculo aqui, as strings? No Java teríamos que fazer todo este processo aqui. No TypeScript é muito simples manipular collections, né? Ou seja, tipos mais complexos como lista e entre outros. Então, basicamente aqui a gente dá um map no colors e para cada cor, aqui nessa arrow function, nessa função de seta, a gente dá um to uppercase. Veja que a gente não precisa de muitos artifícios aqui, que a linguagem já abstrai bastante. Então, esse aqui é só um exemplo de como a linguagem ela pode ser mais elegante de se escrever em relação às suas concorrentes, né? Apesar da sua expressividade também. Então, algumas coisas são muito simples de se escrever, na verdade quase tudo, principalmente para as collections. Bom, em relação à ortogonalidade, o que dizer a respeito do TypeScript? Ele é altamente ortogonal, porque é possível combinar vários tipos de dados sem dificuldade. A linguagem ela permite bastante coisa, apesar de suas restrições. Isso vai ser falado lá na questão da confiabilidade. E iremos ver. Por exemplo, temos a classe carro e a classe golfer. Então, temos uma variável w aqui. E estamos dizendo que ela é do tipo carro, mas estamos instanciando o tipo golf, né? Isso aqui está perguntando, né? Daria erro? Não. Para o TypeScript não daria erro. Por quê? Porque ele olha a estrutura. Então, perceba que ambas as classes têm um método drive. Apesar de ser tipos, assim, semanticamente falando, diferentes, né? Em outras linguagens isso aqui seria impossível, mas no TypeScript é possível justamente porque ela trabalha com a questão da estrutura, né? Isso aqui inicialmente pode ser bastante perigoso, essa alta ortogonalidade, essa permissão de várias coisas. Isso é herdado do JavaScript. Porém, há mecanismos na própria linguagem para que se previna essas coisas. Mas sabendo que deve ser levado em conta que, ao ser compilado, a linguagem ela não altera o runtime do JavaScript. Então, algumas coisas que há de particularidade no JavaScript não é retirado. Bom, em relação à composição de tipos, por exemplo, nessa função aqui, para obter o tamanho, a gente pode obter tamanho de um string ou de um array de strings também. Olha que legal, a gente pode fazer uma união de tipos, né? Então, esse objeto aqui que está sendo injetado nesse método aí, nessa função, ele pode corresponder a dois tipos, ou uma string normal ou um array de strings. Isso se chama composing types. Então, percebemos que o TypeScript ele é altamente ortogonal. Há várias coisas que são permitidas, mas que não desencadeiam um efeito colateral. Bom, o que dizer a respeito da confiabilidade da linguagem, né? Como ela é compilada, ela evita erros, aqueles erros que são percebidos somente em runtime, como nessas linguagens interpretadas, ou ignorados pelo V8. O V8 às vezes ignora alguns erros. O pessoal diz que o JavaScript é uma mãe, mas é perigoso. Por exemplo, quando você quer dividir um número pelo array, ele dá infinity, ele não lança erro nem nada. Mas no TypeScript, na compilação, ele mostra os erros de tipos, de combinação de tipos. Isso oferece uma segurança muito grande. A tipagem também é algo importante, porque ela vai oferecer segurança nas assinaturas dos métodos. Então, se o método está para receber string, ele não pode receber um inteiro. Isso garante que o seu código se torne mais consistente. E também em relação aos retornos dos métodos. Essas especificações dão à linguagem uma maior confiabilidade e capacidade de escalar, que foi justamente o propósito dela ter surgido. Um dos exemplos disso é, por exemplo, se eu for dividir 4 pelo array vazio, no JavaScript normal, isso retorna um tipo infinity. No TypeScript, ele faz uma verificação uma verificação estática, dizendo aqui, por exemplo, que o lado direito da operação ela precisa ser um tipo n, number, big int ou um tipo enum.
Então ela já faz essa validação aqui, evitando que o código seja passado com erro e só detectado em runtime. Bom, há essa checagem estática de tipos, né? Por exemplo, eu tenho esse objeto aqui com largura e altura, e aqui eu estou escrevendo errado essa propriedade. E ele diz que height, com o H no final, não existe, né, nesse tipo aqui. Ó. Aí ele sugere a correção aqui. Né? Ele quis dizer altura, ou seja, algo mais próximo do atributo que está aqui. Isso é bastante interessante porque ah, antes de o projeto for para produção, esse erro já é detectado. Erros em runtime é muito difícil de se corrigir e o custo é muito grande. Bom, já que citei a questão do custo, né, uma das coisas que dá para se perceber é que é uma linguagem que acrescenta muito no JavaScript, porque ela surgiu diante da necessidade de tornar o JavaScript escalável e mais seguro, por assim dizer, menos custoso, por quê? Imagina a detecção de erros em runtime e em produção. Isso custa muito caro, erros em produção. Então, baseando-se nas linguagens mais consolidadas do mercado, adotar o TypeScript torna-se muito baixo para quem conhece o JavaScript. O TypeScript ele tem uma dependência muito grande do JavaScript, até porque a compilação ela, ela se consolida no código JavaScript. Né? Não é um código bem legível, porque ele é extremamente otimizado. Você escreve todo o seu código em TypeScript, mas no final ali é um JavaScript bem otimizado e mais seguro. Né? Então, para os desenvolvedores JavaScript, em projetos JavaScript, a Microsoft tem muitos use cases de sucesso de migração. É muito fácil migrar um projeto para TypeScript. O código pode coexistir junto com o JavaScript ali, até porque no final há um build, né, para o código-alvo, que é o JavaScript. Alguns pontos que eu destaquei aqui é uma documentação extremamente boa, com participação da comunidade. A comunidade ajuda na documentação. A linguagem é open source, a comunidade é forte, só vem crescendo cada vez mais. Né? Suporte aos pacotes do NPM e YARN também. Totalmente compatível com o código JavaScript e TypeScript. Frameworks robustos como o Next.js, framework para back-end. Mas há também a adoção para o front, que é o caso de alguns frameworks como o Angular e etc. E dentre outras ferramentas que vêm surgindo. O pessoal também está usando o TypeScript com o React para aumentar a sua produtividade e códigos mais seguros. Né? Essas são as referências e obrigado.